O tema de hoje, irmãos, é perder ganhando. Perder ganhando. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo de número 33. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora abram comigo a Bíblia de vocês em Marcos, o capítulo 8, Evangelho de Marcos, o capítulo de número 8, eu vou ler o versículo de número 36. Marcos 8, 36. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Até aí. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto que nós acabamos de ler de Marcos, ele é muito interessante pela forma como nós, igreja, nós lidamos com ele. O texto de Marcos, irmãos, que nós acabamos de ler, é basicamente o texto do outro. Ele nunca é o nosso texto. É aquele texto que nós lemos pensando em alguém. É aquele texto que nós gostamos de citar para outra pessoa. É aquele texto que nós gostamos de sempre ter na ponta da língua para podermos olhar para o mundo e apontar para tudo aquilo que está acontecendo no mundo à nossa volta e que caracteriza um abandono de Deus, caracteriza o materialismo do nosso tempo, caracteriza esse espírito consumista dos nossos dias. Então esse texto é sempre o texto dos outros. É o texto para ser lido para o outro. Porém, irmãos, esse texto é um texto para ser lido por cada um de nós e para ser compreendido por cada um de nós na sua integralidade. Porque esse texto é um convite. É um convite a cada um de nós para vivermos acima da mediocridade. O que é viver acima da mediocridade? Medíocre é você ser médio. Você está num nível médio de vida. Viver acima da mediocridade é você viver acima dos medianos. É você viver bem. É você viver aquilo que se espera de você. E quando nós dizemos aquilo que se espera de você, nós dizemos que viver acima da mediocridade é você viver aquilo que Deus, que é o nosso soberano, espera de nós. Para entendermos de fato o que esse texto está falando, irmãos, nós precisamos entender primeiro o que ele não está falando. Porque quando nós lemos o texto de Marcos à primeira vista, e nós lemos assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos pensamentos, muitos conceitos podem ser retirados e compreendidos que de fato não traduzem o que o texto quer dizer. Em primeiro lugar, o que o texto não está dizendo? O texto não está condenando a necessidade de uma vida bem administrada. Porque todas as vezes que nós
falamos em ganhar o mundo, automaticamente nós pensamos em critérios de administração e de crescimento financeiro e de estabelecimento de vida de qualidade e de um desenvolvimento dos nossos padrões sociais, ou então até mesmo o nosso desejo de atingir as metas e objetivos e sonhos que nós estabelecemos. Para que tudo isso aconteça, é necessário uma boa administração. É necessário uma boa administração dos recursos e uma boa administração dos bens. Mas nós cristãos, quando lemos essas coisas e percebemos que o mundo hoje, consumista do jeito que é, materialista do jeito que é, nos impõe um tipo de visão medíocre, um tipo de visão de que a vida, ela gira simplesmente em torno do ganho, do lucro, do comprar e do ter. Nós vamos reduzindo a vida, percebemos que o ser humano vai reduzindo a vida simplesmente ao desejo de possuir coisas e de experimentar novas sensações. Nós vamos percebendo ao longo dos tempos que o ser humano, ele está se materializando de tal forma que a sua vida, ela vai ganhando sentido por aquilo que ele tem e não mais por aquilo que ele é. E isso nos faz criar, como cristãos, nos faz criar algumas resistências contra essa visão materialista do nosso tempo. E quando nós criamos uma visão materialista, uma resistência contra essa visão materialista do nosso tempo, nós acabamos também caindo num grande problema, que é o problema de superarmos a mentalidade de uma boa administração da vida. Então nós achamos que para ser cristão nós não precisamos ter bons critérios de administração. Nós não precisamos nos preocupar com os recursos que temos ou com aquilo que fazemos com os recursos que temos, porque nós acreditamos que se nos preocuparmos com uma boa administração, nós nos tornaremos simplesmente mais uma pessoa consumista, mais uma pessoa materialista. E o texto não está falando isso, irmãos. Nós precisamos ter boa administração, sim. O pensamento de não ser um bom administrador dos bens e dos recursos é desculpa para a pessoa desorganizada. Esse é o fato. O texto também não está condenando a riqueza. No mundo como o nosso, onde as pessoas só buscam as riquezas e acreditam ter nas riquezas a felicidade, nós criamos também a resistência por aqueles que têm alguns bens. E às vezes criamos até preconceitos por aqueles que conquistaram determinados bens. E isso não é só no meio cristão, isso é popular. Nós somos tão preconceituosos que nós não percebemos, às vezes, as maldades que nós fazemos. Nós pensamos assim: eu vou na esquina do centro e vou simplesmente comprar um CD falsificado, um CD pirata. E você compra esse CD pirata. E aí chega alguém para você e fala assim: olha, mas você comprar um CD pirateado é errado. É pecado você fazer isso. Porque você tem que comprar um CD original. Mas espera aí, por que eu tenho que comprar um CD original? O CD original ele vai custar 3, 4 vezes mais do que o CD pirata. Por que eu preciso comprar o original e não comprar o pirata? Aí a pessoa vai falar assim: porque aquela pessoa que fez o CD pirata, ela não teve nenhum custo para o desenvolvimento daquilo que ela está vendendo. Ela está ganhando dinheiro à custa de outras pessoas. Aí você vai falar assim: mas tudo bem. Mas se você pensar bem, o cara que está vendendo o CD original, ele já é rico, ele já ganhou muito dinheiro, ele não precisa de mais dinheiro. Um CD que eu comprar não vai fazer ele
ficar mais pobre. Tudo bem, talvez não faça ele ficar mais pobre, mas faz você ficar mais pobre. Porque faz com que a sua alma seja contaminada. A sua alma seja suja com um tipo de mentalidade egoísta. Então, quando nós pensamos que o texto está condenando a riqueza, ele não está condenando a riqueza. Nós não encontramos textos na Bíblia que condenam a riqueza. Nós encontramos textos na Bíblia que condenam o amor ao dinheiro. Nós encontramos textos na Bíblia que vão condenar a maneira como nós lidamos com o dinheiro. E a maneira que nós lidamos com o dinheiro, a pessoa pode ter muitos bens ou poucos bens e ser totalmente devota ao dinheiro. E pode ser totalmente entregue ao dinheiro. Pode ser totalmente guiada pelo dinheiro. Então não importa se é muito ou se é pouco, importa de fato aquilo que está no nosso coração e como é que nós lidamos com as riquezas. Quando nós pensamos, irmãos, que nesse texto, quando ele diz que o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? Quando ele faz essa pergunta, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? Ele não está condenando a produtividade. Não está condenando a produtividade. Às vezes nós também temos esse mesmo pensamento preconceituoso de que existe uma condenação da produtividade ou de nos tornarmos pessoas produtivas. Nós começamos a usar a Bíblia para amparar, às vezes, a nossa própria incompetência. Nós pensamos assim que nós não devemos produzir muito, ou trabalhar bem, ou nos tornarmos produtivos em nossas empresas, excelentes funcionários, excelentes administradores, excelentes patrões, porque produzir muito é a tentativa de ganhar o mundo. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não é isso que o texto está dizendo. Não é para esse tipo de pensamento que o texto está nos conduzindo. Ele não está se referindo ao fato de que nós não devemos produzir ou sermos bons empregados. Nós devemos sim. O texto está condenando de fato um estilo de vida onde as pessoas se tornam onde as coisas se tornam tão importantes para nós, onde as coisas vão ganhando tanta importância na nossa vida, que nós acabamos abrindo mão da nossa própria alma para conquistá-las. E de fato isso acontece com muita facilidade. Com muita facilidade. Nós vendemos a nossa alma com muita facilidade. Nós negociamos a nossa alma com muita facilidade. Nós não podemos entender, irmãos, que ganhar o mundo significa que nós não devemos ter sonhos, que nós não devemos buscar ter uma qualidade de vida melhor, que nós não devemos lutar por um objetivo, que nós não devemos vislumbrar um futuro melhor para nós, para a nossa família, que nós não devemos lutar para transformar as nossas próprias necessidades. De fato, irmãos, sermos cristãos é sermos homens e mulheres que lutam todos os dias para conquistar os seus sonhos. Agora, sermos cristãos também significa que nós lutamos para conquistar sonhos que Deus colocou no nosso coração. Sonhos que realmente vão se coadunar, sonhos que vão andar juntos com os sonhos de Deus. É necessário progredir, é necessário ter sonhos, é necessário conseguir fazer uma graduação, é necessário conseguir fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado.
É necessário nós termos esse tipo de desejo, de melhora, de crescimento, de desenvolvimento. É necessário, irmãos, nós conseguirmos melhorar na nossa carreira profissional. É necessário conseguir a promoção, é necessário ter a independência financeira, é necessário dar bons estudos aos nossos filhos. É necessário também buscarmos ter uma boa casa, um bom carro. É necessário buscarmos poder viajar, estruturar a vida e viver. É necessário isso. Porque quando nós pensamos de forma contrária, nós negamos aquilo que fazemos todos os dias. Porque todos os dias você sai para o seu trabalho, você luta todos os dias para conquistar uma melhor qualidade de vida. E nós não podemos negar isso, nós não podemos negar que isso é uma necessidade, e a Bíblia também não nega isso. O fato é que é necessário haver um equilíbrio entre ambição e alienação. Às vezes não existe esse equilíbrio. Às vezes as pessoas são entregues a uma ambição tão profunda por ter coisas, por realizar coisas, por realizar as suas vontades e os seus sonhos, que elas negociam a sua alma, elas negociam os seus valores, elas negociam a sua identidade, elas negociam o que são para conquistar aquilo que elas querem. Por outro lado, existem pessoas que elas se desagradam da vida a tal ponto que elas já não querem mais crescer, elas já não querem mais buscar. A vida se tornou monótona. A vida agora é simplesmente vivida. Existe uma sobrevida, não uma vida genuína de verdade, aonde ela experimenta cada vez mais alegria, satisfação, prazer no simples fato de viver. Ela acaba se alienando do prazer da vida, se alienando da beleza da vida. E isso, irmãos, também é um erro. Também é perder a alma. Perder a alma não é só você se entregar aos seus desejos mais obscuros, mas é você entregar a vida de bandeja e não vivê-la com a intensidade que ela deve e pode ser vivida. Existe a diferença entre a ambição e a alienação. A ambição é o desejo desesperado para a realização dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua vontade. Você faz tudo para ter o que você quer. Mas a alienação, irmãos, é você perder os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, os seus objetivos e perder o prazer de viver também. Então, às vezes, nós estamos perdendo a alma. Perdendo a alma. Perder a alma, irmão, é um processo que acontece quando nós começamos a negociar com o mundo. Quando nós começamos a negociar os nossos valores com o mundo, a negociar os nossos sonhos com o mundo, a negociar o que nós somos com o mundo. Um exemplo disso que nós podemos dar é o seguinte. Por exemplo, o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Existe um peso muito grande, e nós sabemos disso, no gênero feminino quando elas querem entrar no mercado de trabalho. Principalmente por causa de uma cultura basicamente masculina, como nós temos. Para ter acesso, algumas mulheres elas precisam acabar negociando, elas precisam acabar cedendo diante das imposições do mercado. Elas precisam, às vezes, abrir mão da sua honra. Algumas vezes, elas precisam permitir que a sociedade as transforme em um objeto de sexualidade, explorando a sua sexualidade. Às vezes, elas vão comprometer a família em nome da carreira.
É sugado tanto delas, é exigido tanto delas que elas precisam, às vezes, comprometer a própria carreira. E, às vezes, elas têm a necessidade de sujeitar-se a uma dupla jornada de trabalho para atender às expectativas financeiras do cônjuge. Às vezes o marido coloca uma pressão tão grande na mulher que ela precisa se submeter a uma jornada dupla de trabalho. Ela trabalha em casa, ela trabalha na empresa, ela é exigida na empresa, ela é exigida em casa, simplesmente para que o marido possa atingir aquela expectativa financeira tão sonhada, sem levar em consideração a vida da sua esposa. Tudo isso, a mulher, ela sofre quando ela quer entrar no mercado de trabalho. E para isso ela começa a negociar. E quando ela começa a negociar, ela começa a perder a sua alma. Ela começa a perder o prazer de viver. Ela começa a perder o prazer de ser esposa, de ser mãe, de ser cristã às vezes. Tudo isso porque ela se sente explorada. Mas também existe, da mesma forma, um peso muito grande sobre o gênero masculino. O peso de ser, por exemplo, o provedor do lar. Já não fosse o extremamente pesado lidar com a responsabilidade de prover para a família, porque isso recai sobre o homem, aquela responsabilidade de que ele precisa levar o recurso no fim do mês para dentro de casa, e que se a família está passando necessidade, ele assume a culpa, ele assume a bronca, e ele se sente totalmente frustrado por causa disso. Já não bastasse isso, às vezes ele precisa lidar com aquele olhar da esposa que diz: você é fracassado mesmo. Você não está trazendo o que eu quero para dentro de casa. Você não está conseguindo suprir as minhas vontades dentro de casa. E ele precisa lidar com isso, e cada vez existe mais uma frustração dentro do seu coração, e se desenvolve uma angústia profunda que leva o homem a negociar com o mundo. E ele começa aos poucos a negociar. Ele começa a negociar os seus relacionamentos, ou o seu relacionamento com a esposa. Tudo isso por causa da busca pelo sucesso. Ele diz: eu preciso ter sucesso, eu preciso ser alguém que é bem visto pela sociedade, alguém que é bem visto pela minha família. E em busca de tal sucesso, ele começa a negociar. Eu já disse que cada vez mais eu gosto menos da palavra sucesso. Porque sucesso nada mais é do que atender a expectativas falsas que alguém um dia colocou na nossa cabeça. É isso. Esse é para mim a melhor definição de sucesso. E na tentativa de buscar esse sucesso, que tudo tem a ver com o dinheiro, às vezes, ele começa a negociar. Ele negocia o tempo com a família. Negocia o tempo com a família porque ele entende que passar tempo com a família se torna um empecilho para o sucesso. Então ele se dedica cada vez mais ao trabalho. Ele não mais acompanha o crescimento dos seus filhos, perde o crescimento dos seus filhos. Por quê? Porque o crescimento e o desenvolvimento dos filhos perde a importância. Ele sacrifica a sua saúde, porque a saúde passa a ser moeda de troca. Eu dou a minha saúde para poder ter o sucesso. Aí ele cai na hipertensão, na depressão, na ansiedade, nos problemas cardíacos. Tudo isso porque ele está negociando com o mundo. E por fim, a pessoa que começa a negociar com o mundo, irmãos, ela começa a se perder como pessoa. Porque é justamente isso que o texto está dizendo. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alma é o que você é na sua integralidade. Alma é o que você é na sua essência. Alma é quem você é quando só você está com você mesmo.
Porque quando você está com outra pessoa, isso não é a sua essência, isso não é a sua identidade. Às vezes isso é a sua reputação. E a sua reputação é o que os outros olham e enxergam em você. Mas a sua identidade é aquilo que você é de fato e só você sabe e Deus também. E você sabe as alegrias que você tem, você sabe os prazeres que você tem, mas você também sabe os monstros que existem dentro de você, que precisam ser contidos, que precisam ser aprisionados pelo poder de Deus. Você sabe, e só você sabe. E é lá na alma, no profundo da nossa alma, que isso acontece. Porque é no profundo da nossa alma que está de fato a nossa identidade. Então, se perder como pessoa é se tornar, por exemplo, uma pessoa cada vez mais insuportável, uma pessoa amarga, uma pessoa egoísta, uma pessoa altiva. É aquela pessoa que fica dando lição de moral em todo mundo. Ela tem sempre uma palavra para poder repreender os outros, mas ela nunca olha para si mesma, ela nunca faz uma autoavaliação, ela nunca reconhece as suas próprias dificuldades. É se tornar cada vez mais uma pessoa materialista e consumista. Porque quando você se torna materialista e consumista, o seu valor já não está mais em você mesmo, mas está nas coisas que você possui. A pessoa começa a se perder. Você sempre precisa de coisas para poder definir a si mesmo, a tal ponto que você vai se perdendo e já deixa de ser uma pessoa e começa a se tornar uma coisa. Porque você precisa de marcas para se definir, você precisa de roupas de marcas para se definir, carros de marca e de luxo para se definir. Você precisa apresentar o seu sucesso, porque o seu sucesso é aquilo que te define, ou pelo menos aquilo que você acredita ser sucesso é aquilo que te define. E isso, irmãos, é tão natural no ser humano que as revistas que mais vendem são justamente as revistas que apresentam a vida de sucesso dos famosos. Porque é isso que as pessoas querem ver. Elas querem ver o que eles compraram, o que eles têm, o que eles possuem, como eles andam, porque elas acreditam que aquilo que eles estão apresentando como bens materiais é o que de fato os define como pessoas alegres, como pessoas satisfeitas, como pessoas felizes. E a gente sabe que não é. As pessoas se iludem achando que coisas podem trazer felicidade. E não pode. Você, com isso, se torna cada vez mais uma máquina de trabalhar. E é importante trabalhar. E é muito importante trabalhar duro e muito. A Bíblia vai dizer que o trabalho dignifica o homem. Mas o problema de pessoas que precisam se afirmar através de coisas é que cada vez elas trabalham mais, mas cada vez ela produz menos. Cada vez ela se dedica mais, mas cada vez que ela tem mais coisas por causa da sua dedicação, menos ela desfruta da vida e das coisas que ela possui. Ela pode ter muita coisa, mas ela tem pouca vida dentro dela. Isso é desperdiçar a vida correndo atrás do vento, irmãos. Alguém já disse que às vezes o sucesso pode ser uma escada que está encostada na parede errada. E aí você vai descobrir que ela está encostada na parede errada só quando você chega lá no alto. Você galgou cada degrau, um a um, até chegar lá em cima. E quando você chega lá em cima, você descobre que não tem nada. Que o seu sucesso foi vazio. Que a sua busca foi errada. E que você desperdiçou a sua vida correndo atrás do vento. E que não alcançou nada. Um grande exemplo de uma pessoa que alcançou um sucesso na Bíblia
e que eu acredito que pode ser referência de sucesso, foi uma mulher chamada Dorcas. A história dela está em Atos dos Apóstolos, e diz que essa mulher era o tipo de uma costureira, uma artesã. E ela era uma mulher muito simples. E um dia, como qualquer um, veio a falecer. Mas o dia que Dorcas morreu, as mulheres daquela região montaram uma comissão. E elas foram até Pedro e buscaram o apóstolo Pedro e disseram: Pedro, vamos até a casa de Dorcas, vamos até o nível superior aonde o corpo dela está. Você precisa ressuscitar Dorcas. Você precisa ressuscitar aquela mulher. E aí sim, se formos falar de sucesso, do bom sucesso, eu vejo alguém de sucesso. Porque é alguém que vale a pena ter ao lado. É isso que o texto nos ensina. Dorcas era uma mulher que todo mundo queria ter ao lado. Pedro ressuscita essa mulher porque vale a pena ver essa mulher viver. Ter essa mulher conosco. Vale a pena. A grande pergunta no sucesso, na corrida pelo sucesso, é: no fim de tudo, quem vai se lembrar de você? Quem vai estar ao seu lado? Será que vão falar como Dorcas? Da minha vida, da sua vida? Nossa, esse camarada podia ressuscitar. Pastor Sérgio podia ressuscitar, valia a pena ter ele aqui. Ou vão dizer assim: já foi tarde. Né? Vão chegar para a Bruna, dar a mão para ela ao lado do caixão e vão dizer assim: minha irmã, que livramento. Né? Que livramento você teve. Às vezes as pessoas, na corrida pelo sucesso, elas perdem a sua alma. E quando você perde a sua alma, você perde aquilo que você tem de mais importante. Porque além de se perder, você perde as pessoas que estão ao seu lado. Existe uma troca, irmãos, uma negociação com o mundo constantemente. Só que nós precisamos entender que na busca por conquistar as coisas, por ganhar o mundo, existem aquelas coisas que você toca, que você pega, e aquelas coisas que você não toca. E existem as coisas... E as coisas que você toca, que você pega, elas têm menos valor do que as coisas que você não toca. As coisas que você não toca, às vezes elas são mais valiosas do que tudo aquilo que você toca. E, porém, aquilo que você toca é chamado de sucesso. Mas aquilo que você não toca é chamado de espiritualidade. E geralmente nós buscamos simplesmente aquilo que nós tocamos. Nós não buscamos aquilo que nós não tocamos. Exemplos daquilo que você toca e é chamado de sucesso: dinheiro, casa, carro, viagens, diplomas, roupas, perfumes, joias, presentes, sexo. As pessoas querem essas coisas, precisam dessas coisas e buscam essas coisas. E quanto mais dessas coisas você tem, mais você se denomina uma pessoa de sucesso. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais sucesso você tem, mais poder você tem. Quanto mais casas você tiver, mais as pessoas vão te bajular. Quanto mais carros você tiver, mais você vai ser aquele camarada que é conhecido como o top, a alta camada da sociedade. Quanto mais viagens você puder fazer,
mais as pessoas vão acreditar que você é feliz. Quanto mais diplomas você tiver, mais elas vão acreditar que você é culto. Quanto mais roupas você tiver, mais elas vão acreditar que você é nobre. Quanto mais perfumes você tiver, mais elas vão acreditar que você é valioso e valoroso. Quanto mais joias você tiver, mais elas vão acreditar que você tem poder e estirpe. Quanto mais presentes você der, mais elas vão querer estar ao seu lado. Quanto mais sexo você fizer, você acredita que mais prazer você vai ter. E assim você vai definindo o sucesso, o seu sucesso. É assim que as pessoas definem sucesso nos dias de hoje, com coisas que você toca. Porém, as coisas que você não toca, elas definem a sua espiritualidade e definem a proximidade que você tem de Deus. Algumas coisas que você não toca e que podem ser sinônimos de um sucesso maior do que aquilo que você toca. Coisas que você não toca: caráter, dignidade, vergonha na cara, hombridade, fidelidade, carinho, alegria, bondade, humildade e amor. Isso são coisas que você não toca e coisas que definem de fato quem você é. As coisas que você toca, as coisas de sucesso não definem você, mas são as coisas que você não toca, aquilo que nós definimos como espiritualidade, que dizem e transmitem para as outras pessoas quem você é de fato. Porque você pode ter muita coisa e acabar sozinho no mundo. Agora você pode ter muita coisa que você não toca, e você sempre vai ter pessoas ao seu lado. Você sempre vai ser pessoa como Dorcas. Pessoas que outras vão sentir falta. Irmãos, existem coisas que o dinheiro compra, mas existem coisas que o dinheiro não compra. E o problema é que nós pensamos só nas coisas que o dinheiro compra. Nós queremos ganhar o mundo, mas na tentativa de ganhar o mundo, nós perdemos a nossa alma. Existem coisas que o dinheiro compra, e isso é chamado sucesso. Existem coisas que o dinheiro não compra, e isso é chamado espiritualidade. Coisas que o dinheiro compra: festa, sexo, pessoas, possibilidades. Tudo isso o dinheiro compra. Você pode pagar uma festa, você pode pagar pelo sexo, você pode pagar para ter pessoas ao seu lado, e você pode pagar para ter muitas possibilidades de prazer. Pode. Mas existem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro compra festa, mas não compra a alegria. O dinheiro compra sexo, mas não compra o amor. O dinheiro compra as pessoas, mas não compra a amizade. O dinheiro compra as possibilidades, mas não compra a felicidade. Então, irmãos, quando nós pensamos de fato sobre esse texto, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos pensar sobre aquilo que de fato está no nosso coração, mais do que aquilo que está do lado de fora e aquilo que nós conquistamos. É aquilo que está no coração, no nosso coração, que de fato define se somos ou não somos pessoas que negociaram a sua alma para ter aquilo que conquistamos do lado de fora. O do lado de fora não define o que existe do lado de dentro. É o lado de dentro que define o que existe do lado de fora, irmãos. Então você pode ter muita coisa e estar morto. Você pode não ter nada e estar morto. Você pode ter muita coisa e estar vivo. E às vezes você pode ter pouca coisa também e estar vivo, irmãos. Porque o que vale é o seu coração, o nosso coração e a maneira como nós colocamos o nosso coração diante de Deus. Porque a forma como nós colocamos o nosso coração diante de Deus, a nossa alma diante de Deus, vai definir a nossa identidade. O que é que nos define? O que é que define você?
você é definido como? Como um médico, como advogado, como dentista, como professor, como diarista, como empresário? O que é que define você? A nossa definição de ser não pode seguir aquilo que nós possuímos. Precisa seguir aquilo que somos na nossa integralidade. E se pudéssemos dizer, então, o que somos ou deveríamos ser, nós precisaríamos ser definidos como cristãos. O que nós somos? Nós somos cristãos. Nós somos homens e mulheres devotados ao Senhor, que entregaram a sua vida ao Senhor e que servem ao Senhor. Aí nós vamos mudar lá para o Evangelho de João e vamos encerrar com o Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, que diz: E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aí aqui você percebe que nós não precisamos negociar com o mundo, que nós não precisamos perder a nossa alma na tentativa de ganhar o mundo. Nós precisamos entender que no mundo nós teremos aflições, nós seremos perseguidos, mas nós somos perseguidos e nós temos problemas porque nós servimos a Deus. E simplesmente porque também estamos vivos. E o fato de estarmos vivos traz consigo as perplexidades da vida. Quem está vivo tem problema. Agora, quem é cristão também tem problema. Porque é cristão. Simplesmente pelo fato de ser cristão. Também tem problema. Quando ele fala tem de bom ânimo, essa palavra ânimo aí, ânimo é alma. É aquilo que é ligado à alma. É uma condição da alma. Os excessos, é um excesso de determinação que nós temos para atingir os nossos objetivos. Ele fala, seja forte, tenha bom ânimo. Vocês vão passar por problemas, mas vão conseguir. Porque podemos ter essa coragem e encarar a vida de frente e os desafios. Por que que nós podemos ter esse tipo de coragem, irmãos? Porque Cristo venceu o mundo. Ele venceu por nós. E quando ele diz aqui, eu venci o mundo, ele está falando, na cruz do Calvário, eu tomei o seu lugar. Na cruz do Calvário, eu paguei a dívida que era sua. Na cruz do Calvário, eu paguei o preço por você. Na cruz do Calvário, eu venci por você. A sua verdadeira vitória, a sua verdadeira alegria, o seu verdadeiro prazer, o seu verdadeiro contentamento não está em ganhar o mundo, mas está em vencer o mundo pela vitória que Cristo conquistou por nós no alto da cruz. Entendendo que nós podemos ganhar o mundo inteiro e no fim acabarmos condenados. Mas quando nós entendemos que Cristo morreu por nós, dando a sua vida por nós e nos substituindo no alto daquela cruz, Ele nos deu uma vitória que ninguém pode tirar de nós. A vitória da salvação. A vitória da vida eterna. Essa vitória ninguém pode tirar de nós. E nós precisamos entender que se falamos de sucesso, de alcançar alguma coisa, de ter um valor e algo valioso na vida, não existe nada mais valioso e precioso do que termos a vida eterna em Cristo Jesus. Todo o resto perde a cor e o brilho.
O principal objetivo das nossas vidas é alcançarmos a salvação que Cristo um dia nos prometeu. As outras coisas, irmãos, elas acontecem. Elas acontecem no desenrolar da vida. Elas acontecem no drama da vida. E nós vamos galgando e nós vamos conquistando as coisas. Mas nós não somos conquistados por ela. Porque o dia que nós fomos conquistados por ela, nós perdemos. Mas o dia em que nós perdermos essa noção de que a felicidade vem de possuir as coisas, aí nós ganhamos. Aí nós ganhamos. Porque, de fato, nós vamos perder ganhando. Quando nós perdermos essa noção que o mundo um dia impôs a cada um de nós, que felicidade se alcança simplesmente nessa terra, nós vamos vencer. Felicidade começa aqui e precisa se estender por toda a eternidade. E é só com a visão da eternidade que nós conseguimos, irmãos, desfrutar da verdadeira felicidade no aqui. Deus abençoe a sua vida.